tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste novo dia, nesta quarta-feira, 14ª semana do tempo comum. Hoje a igreja também lembra Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Começa o seu dia vibrando em ti a presença de Deus, sentindo em ti esta presença, deixando ser preenchido por este Deus que nos ama, por este Deus que escolheu o nosso coração como sua morada. Por isso, inspire. E deixe ser encontrado por esta paz que só Deus nos dá, por esse amor que só Deus nos concede. Sinta este amor, esta paz, a sua capacidade de respirar. Meditemos o texto de hoje, Mateus, capítulo 10, versículos de 1 ao 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez Jesus mostra a sua predileção, o seu zelo, o seu amor. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Ele não escolhe anjos, escolhe homens, mulheres, pecadores, frágeis, humanos, e chama-os para o reino. É interessante a iniciativa de Deus, é Ele que toma a iniciativa. Jesus chamou os 12. O primeiro retrato do Evangelho é este. Chamou os 12. Chamou para quê? Chamou para dar-lhes poder. Não o poder temporal do mundo, como alguns se embebecem com esta bobagem do poder temporal. O poder que Jesus deu aos seus discípulos foi o poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. O poder que Jesus deu aos seus discípulos não foi poder para si, mas Ele nos deu poder para ajudar, para colocarmos a serviços de. A ninguém Jesus chamou e deu poder para si mesmo.
mas a todos que Ele chamou para estar a serviço a serviço das pessoas. Não chamou para sermos discípulos de nós mesmos, mas para se colocar a serviço. O segundo retrato do Evangelho é o chamado propriamente dito. E Jesus os chama pelo nome, 2 a 2. É a maneira como Ele vai enviá-los também, 2 a 2. A cada um Ele chama pelo nome. E os nomes que aqui são elencados, não tem entre eles nenhum gabaritado, intelectualmente falando. São homens simples, que não era conhecido pela cultura da época, não eram estrelas do seu tempo, eram pessoas anônimas, que Ele chama para estarem a serviço. A maioria aqui eram pescadores, cobradores de impostos, pecadores. Ou seja, chamar estes homens para unirem a Ele, a Jesus, era um tapa na cara dos judeus. Ora, este homem que diz ser Deus chama para se juntar a Ele pessoas não dignas, pescadorzinhos, cobradores de impostos, pecadores. São estes os escolhidos de Deus. Quem Jesus chamaria hoje? Será se chamaria Donald Trump? Benjamin Netanyahu? Bolsonaro? Não. Nenhum deles, certamente, sem sombra de dúvida, não estariam incluídos neste grupo. Mas certamente Jesus chamaria aqueles que nós passamos nos sinais, ou quando passo pela manhã cedo aqui na minha cidade, em Timor, vejo um casal ali, do lado de uma igreja evangélica. Passar a noite lá numa cama, no meio do templo. São estas pessoas que certamente Jesus veria e chamaria para si, para se unir ao seu grupo. Jesus não chama anticristo, demoniados, no sentido da modernidade de hoje. Esses que eu citei inicialmente, não. Jesus chama para si aqueles que vê o outro como extensão de si mesmo e não como inimigo. Não expulsa de sua pátria aqueles que dizem que não são bem-vindos a seu país. Não deixa 700 mil morrerem por falta do básico. Não. Jesus vê e chama aqueles que têm como princípio a humildade no coração. Aqueles que têm coração aberto para recepcioná-lo, para deixar que este ali faça morada. Amados e amadas, o terceiro e último retrato deste Evangelho, Jesus vai dizer, depois de ter escolhido os 12, de ter enviados com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Jesus não está aqui com preconceito com os samaritanos e os pagãos, não. O que está fazendo Jesus aqui é uma prioridade da evangelização. E a prioridade é que vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois vai ter o tempo dos pagãos, o tempo dos
dos pagãos e dos samaritanos. Nós sabemos que a história nos revela isto. Amados e amadas, Jesus vai primeiro àqueles que são mais urgentes para salvá-los. E a estes apresenta: o reino dos céus está próximo. Está próximo não é que está para chegar, é que já é um fato, já é uma realidade. Bebamos desta fonte e deixemos que a beleza de Deus nos preencha a cada dia e nos faça cidadãos dele. Ele não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre